Olá, barbeiras e barbeiros, e você, empreendedor do segmento, tudo bem? Eu, embaixador Mário, mais uma vez aqui recebendo vocês todos aí do outro lado para mais um episódio do Barbercast. E como convidado nós temos hoje Guilherme Imperador, diretamente de Minas Gerais família. Para o Brasil e o mundo. E aí, Gui? Bom demais, Marião. Deus Beleza? abençoe, pessoal. Uma satisfação enorme poder estar aqui mais uma vez com o Mário, né? A segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar trocando uma ideia, né? Um papo do dia a dia aí com o Mário. Isso aí. E é uma satisfação muito grande participar aí do Barbercast. É isso. Rapaziada, é o seguinte, vocês barbeiras e barbeiros, vocês que estão ligados ao universo da barbearia de alguma forma e estão acompanhando o Barbercast, sabem que o produtor é o Media Man. Media Man é o produtor aqui do Barbercast. Este nickname é brabo, né? Este nickname Media Man, eu que batizei lá o Media Man, tive essa inspiração, falei, Diogo, coloca aí, Media Man, vai pegar. E pegou, gente, ficou bacana. Eu tenho essa mania de ficar colocando nickname nas pessoas, né? Eu carinhosamente costumo chamar o Guilherme de menino prodígio da barbearia, porque ele começou desde muito cedo, com 13 anos, né, Gui? Exatamente. 13 anos o Gui começou. Mais de uns meses pra cá, na verdade de uns 2 anos pra cá, eu tenho me referido ao Guilherme como The Chemical. Por quê? Porque ele tem uma habilidade muito grande com procedimentos químicos para o cabelo, né, que envolve o cabelo. E eu queria começar o nosso bate-papo falando exatamente sobre isso. Essas técnicas, essa facilidade, essa parada da alquimia. O Guilherme é um cientista, né, meu, do cabelo aí eu digo que ele é o The Chemical Barber, né, barbeiro químico aí. Gui, da onde surgiu essa eu tenho usado um termo muito esse talento, essa habilidade, essa competência para química? Então, Mário, na verdade, como muitos profissionais começaram, eu comecei na área feminina. Né? Também começou na área feminina? Comecei na área feminina. Por quê? Um dos que eu falo assim, que para mim é o meu mentor na área da beleza, eu não falo barbearia, mas na área da beleza, que é o Catito. Eu sempre comento dele. Catito, grande abraço pro Catito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e lá no salão dele era feminino. Só que como ele tinha uma demanda muito grande de pessoas procurando para poder cortar cabelo masculino e ele não tinha tempo para atender. Foi aí aonde veio a oportunidade de eu trabalhar com ele e automaticamente, como lá já era referência feminino, o que aconteceu? Eu ficava muito tempo parado, às vezes, e aí ele me via parado, o que ele fazia? Me colocava para fazer o procedimento. Então ele me passava, né, ali a técnica de execução e eu ia executando o procedimento ali também de cabelo feminino e acabou vindo aí essa habilidade. Ele começou a me explicar, me falar o porquê. Me ensinou muita teoria, né, de como executar um trabalho químico, o porquê da execução daquele procedimento. E aí, quando eu tinha a oportunidade de fazer uma química no cabelo masculino, porque o cabelo não tem sexo, né? Se você pegar um homem, tampar o rosto dele e ele tiver os cabelos longos, todo mundo vai achar que pode ser uma mulher, só que ninguém sabe. E da mesma forma a mulher, se você corta o cabelo masculino e tampar o rosto dela, tirar os traços femininos, essa é a verdade, nós também não conseguimos identificar se é um homem ou se é uma mulher. E aí dessa forma, todas as vezes que eu ia fazer um procedimento em cabelos masculinos, eu executava a mesma técnica que seria no cabelo feminino e dava super certo. Aí veio a habilidade, porque tudo que a gente treina, tudo que a gente faz com amor e com carinho, que existe constância por aquilo, você acaba adquirindo uma habilidade. E aí dessa forma, né, eu fui juntando o que há de melhor no que eu aprendi com ele e fui executando também a minha maneira de pensar, o meu modo de fazer. E aí eu consegui adquirir minha própria técnica. Olha aí, gente, que bacana. Das coisas que você falou, Guilherme, eu achei muito legal você ter dado honra ao Catito, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, existem aqueles que vão lá, né? E bebem daquela água, tá certo? Vão até a fonte, são alimentados na fonte e depois não honram as pessoas que ajudaram eles ali no início, né? Seja dando oportunidade de desenvolver um procedimento, executar um procedimento ali, de ensinar o passo a passo,
como o Catito fez com o Guilherme no começo da carreira do Guilherme, seja incentivando, ensinando o cara como montar a própria empresa, enfim, como atender bem um cliente, enfim. É legal você dar honra às pessoas que te ajudaram desde o início. Eu acho assim, Mário. Eu mesmo, com o Catito, não só com o Catito, a gente tem o próprio Nazareno Maia também, que pra mim é um cara Salve, Nasa! espetacular. Boa. Né, são duas pessoas que eu me identifico muito e que eu pego muita referência deles como profissionais, porque são caras que têm mais de 20, 25 anos de profissão, e esses caras realmente os caras que você tem que bater palma por eles, porque como se diz o famoso ditado, né? Eles realmente roeram o osso e hoje está comendo da carne macia. Sim, são dois grandes nomes. O Catito a gente costuma encontrar muito nos eventos ligados ao segmento de cuidados pessoais, beleza e higiene pessoal. Assim como o Nazareno, que é o mestre das tesouras, está lá em Fortaleza, no Ceará. Cara, espetacular. Além do que, esses dois profissionais são pessoas extraordinárias, né, Gui? Exatamente. Então, como pessoa, como profissionais e como pessoas. Então, hoje... Até hoje, na verdade, se eu tenho alguma dúvida, se eu tenho alguma coisa para poder, assim, poxa, eu não posso fazer esse procedimento com dúvidas, eu prefiro ligar até hoje. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que eu ligo pro Catito, ó, paizão, eu tô com essa e essa dúvida, eu acabei me esquecendo desse procedimento, se eu podia me auxiliar, por telefone mesmo ele já me passa o bizu, já esclarece a minha mente e aí eu consigo executar o procedimento sem nenhum medo. Da mesma forma eu faço com o Nazareno, sempre troco ideia com ele. Então assim, a gente tem, né, eu sou um cara muito novo, eu tenho 26 anos de idade, comecei na profissão muito cedo, só que a gente sempre tem, né, aquelas pessoas que a gente se espelha ali para poder pegar algum conselho. Aproveitando a oportunidade, o Mário foi uma das pessoas, ele falou ali que ele tem mania de dar nome para as pessoas. Eu já tinha o nome Guilherme Imperador, não sei se você lembra, sim, mas eu usava um cônjuge, que era o meu sobrenome, Guilherme Oliveira Imperador. E você foi o cara que falou comigo, Gui, assuma o Imperador, tira o Oliveira, né, faz a sua criação de imagem de artista mesmo e usa o Guilherme Imperador, que esse nome vai fazer você explodir pro mundo. E graças a Deus a gente tá aí. Funcionou, Gui? Funcionou, tá, né? À toa que eu tô aqui com você. Pois é, mas aqui o artista é você. Você tá nos dando a honra de participar do Barbercast. Esse projeto do Barbercast, ele tem como objetivo levar a verdade de grandes nomes, né? Alguns, na verdade, muito conhecidos, outros nem tantos. Até agora, até o Guilherme, todos os grandes nomes foram os que participaram aqui. Mas a gente tem uma lista de outros que talvez você possa não conhecer, mas que são pessoas que com certeza vão agregar bastante aí para a tua vida pessoal, profissional, para te tirar do desânimo, né, Gui? Às vezes as pessoas estão desanimadas, pensando em desistir. Você, Gui, já pensou em desistir, largar tudo, falar assim, meu, esse negócio de cabelo não é para mim, já tentei, comecei tão cedo até agora nada. Teve algum momento que realmente você falou assim, cara, vou parar, vou abandonar e vou arrumar um trabalho numa fábrica, num escritório, enfim? Mário, eu posso até ser um pouco irônico no que eu vou falar agora, mas eu não falo que eu pensei em desistir. Eu tive muitas palavras que talvez me influenciaram a desistir. Mas eu sou um cara que eu sempre paro para meditar, eu sempre paro para pensar muito no que Deus fez por mim na área da barbearia. Porque tudo que eu tenho hoje, se hoje, graças a Deus, eu tenho alimento dentro da minha casa, foi através da barbearia. Se eu tenho uma casa para eu poder morar com a minha família, um bem para eu poder deixar com os meus filhos, foi através da barbearia. Carro, moto eu já tive também. Então, ou seja, tudo que eu adquiri até hoje foi através da barbearia. Eu andei de avião pela primeira vez na minha vida através da barbearia. Sério? Talvez, antigamente, né, a molecada tinha sonho de ser jogador de futebol, viver uma vida de jogador de futebol. E através da barbearia eu pude conhecer lugares que só jogador de futebol, entre aspas, né, só pessoas do alto escalão executivo têm condições de frequentar. E a barbearia me proporcionou tudo isso. Então, assim, se eu falar desistir, eu nunca pensei em desistir. Mas a gente passa por tribulações, a gente passa por situações que realmente deixa a gente com autoestima baixa, deixa a gente mais para baixo, com um pensamento assim, cara, será que realmente é isso que Deus tem para minha vida? Só que se você parar para pensar, do tanto que você conquistou, do tanto que Deus te abençoou, para você estar aqui hoje conversando, por exemplo, para mim estar aqui hoje conversando com você, podendo passar um pouco da minha experiência, isso para mim é uma satisfação muito grande.
e eu só estou aqui porque a barbearia está me proporcionando isso. Muito bem falado, Gui, muito bem falado. Então, essa gratidão que você carrega no teu coração, e eu percebo isso desde o momento que você citou o Catito, logo depois citou o Nazareno, agora falou sobre tudo que essa profissão, que essa carreira, que esse mercado tem retribuído para você, para a tua vida, para a tua família. É muito importante você conservar essa gratidão no coração. Você disse que realmente não teve nenhum momento em que você pensou em desistir. Fala para nós do momento mais difícil, então, daquele percalço que você falou, caramba, pensei que era uma montanha simples de transpor, mas olha, esse tá difícil de vencer. E você venceu, claro, porque você tá aqui. Exatamente. Bom, vamos lá, eu vou contar um simples trecho lá do meu início, certo? Tá bom? Que isso talvez, não naquela época, mas depois de alguns anos, acontecem situações na sua vida que você para pensar e fala assim, caramba, aquela palavra lá atrás me influenciou a ser quem eu sou hoje. Lá no início, assim que eu comecei com uma pessoa em um salão de beleza, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu nunca tive um sonho de ser barbeiro, tá bom? O meu sonho, muito pelo contrário, ele era ser bombeiro, completamente diferente da área da barbearia. O chapéu vermelho tá aí, dando essa conotação do cara que queria ser bombeiro. Exatamente. Mas, devido à necessidade, né? Eu sou um cara de família humilde. Eu não vou falar que eu sou de família pobre, porque pobre é só quem é pobre de espírito, e a minha família não é, graças a Deus. Então eu sou um cara de família humilde. A minha mãe, a vida inteira, ela lutou para poder trabalhar e me criar. Eu vim ter contato, mais intimidade, assim que eu posso falar, de trocar uma ideia com o meu pai com 17 anos de idade, por causa da minha esposa, que é minha esposa até hoje, graças a Deus. Então assim, com 17 anos de idade, ela sempre pegou no meu pé, desde quando a gente começou a namorar, e falou, não, você tem que procurar seu pai. Então eu vim ter contato com meu pai mesmo com 17 anos de idade, e eu cresci solto, eu cresci na rua. A minha mãe, ela trabalhava o dia todo, ela chegou a viajar às vezes, e eu de menor criança, com 11, 12 anos de idade, minha mãe não tinha condições de me deixar com alguém, né, pagar a gente para poder cuidar de mim, então geralmente era a vizinha que tomava conta de mim, e eu dormia na minha casa. Então eu adquiri, né, uma experiência de vida, eu adquiri uma responsabilidade muito cedo. Uma independência. Exatamente, uma independência. E aí houve aquela vontade, né, de começar a trabalhar. Comecei a trabalhar com servente, de pedreiro, e aí veio a oportunidade de aprender a cortar cabelo. Na verdade, eu enxerguei uma oportunidade. O cara precisava de alguém para poder ajudar, e eu falei com ele. Eu joguei a letra, se você me ensinar, eu aprendo e te ajudo. Essa é a verdade. E ali nasceu uma história muito grande, que fez quem eu sou hoje. Só que trabalhando para essa pessoa, eu cheguei a trabalhar 1 ano, quase 2 anos com essa pessoa, foi 1 ano e 8 meses. E essa pessoa, quando eu falei com ele que ia sair, já não estava dando muito certo, devido a alguns problemas, né? E eu falei com ele com muita humildade, olha, eu não vou sair agora para não te deixar na mão, mas se você puder arrumar uma pessoa para poder te ajudar, porque eu quero sair e ver o que eu posso fazer e tal. Essa pessoa, ela falou uma palavra para mim que eu nunca esqueci e nunca vou esquecer. Ela falou assim, cara, você vai sair daqui, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, eu vou continuar cortando cabelo, mas vou tentar procurar outro lugar para me trabalhar, ou então vou atender cliente em casa. Aí eu falei com ele, minha mãe vai me ajudar. Aí foi aonde ele falou, quando eu falei isso, ele falou uma palavra que me marcou muito. Ele falou assim, cara, sua mãe vai te ajudar? Se quando você mais precisou aí, sua mãe não pôde te ajudar, foi eu que abri as portas do meu salão pra você. Agora você tá falando que sua mãe vai te ajudar? Sua mãe não tem condição de te ajudar não, cara. Ali, com aquelas palavras, ele literalmente encerrou o ciclo que a gente tinha junto. E eu não vou julgar ele pelas palavras que ele falou, mas ele encerrou o ciclo que a gente tinha junto, e eu saí de lá de cabeça erguida. No mesmo dia que ele falou isso, atendi cliente na cozinha da minha mãe, que na minha casa só tinha 3 cômodos, tinha um quarto da minha mãe, a cozinha e o meu quarto. Então não poderia atender cliente nos quartos para não sujar o quarto. Então eu atendia cliente durante o dia na cozinha da minha mãe. A gente não tinha varanda, era terra, né, o terreiro. Então
não tinha tomada nem nada. E aí o que eu fazia? Atendia cliente ali durante o dia, minha mãe chegava à noite, eu tinha que arrumar a cozinha rapidão para poder ela não ver que eu atendi cliente muitas das vezes, fiz bagunça para quando ela chegar, vasilha tá lavada, a casa tá arrumada e a cozinha tá arrumada. Mas eu não deixei de trabalhar. E aí, pouco tempo, cerca de 15 dias depois, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Catito e foi a pessoa que me influenciou a ser quem eu sou hoje e foi a pessoa que acreditou em mim e falou, cara, você tem potencial. Desde o primeiro dia que eu entrei no salão do Catito, ele me falou uma palavra que eu também nunca vou esquecer. No primeiro dia que eu trabalhei com ele, eu cheguei lá para poder fazer a entrevista, a famosa entrevista. Certo. E aí ele de cara já falou assim, não, já tem cliente te esperando aí. Eu falei, não, mas eu nem trouxe minha máquina, né, que eu só tinha uma. Ele falou assim, não, eu tenho aqui, pode começar a trabalhar. E eu trabalhei o dia todo. Nesse dia, Mário, eu trabalhei muito nesse dia. Eu não Primeiro dia lá. Primeiro dia, eu trabalhei muito. Quando foi à noite, ele veio pra mim e falou assim, cara, hoje você tá trabalhando pra mim, mas eu vou te ajudar a conquistar o seu, que você merece o seu salão. Você tem potencial para ter o seu salão. Bonito isso, Catito. Parabéns, velho. E aí, ele fez isso e cerca de 6 meses depois que eu estava trabalhando com ele, que eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, eu montei meu próprio salão e até hoje, graças a Deus, a gente está aí firme e forte. Bacana. Inclusive, eu já estive lá na barbearia Dom Imperador, lá em Ribeirão das Neves, região metropolitana ali, né, de Belo Horizonte. Ô Gui, eu sei que você tem um licenciamento, uma franquia, não sei, no Amazonas, né, que carrega o nome da barbearia. Como é que tá isso? Você tá... esse é o plano de expansão para a rede Dom Imperador? Na verdade, a barbearia Dom Imperador, né, eu tenho um sonho sim de fazer uma rede de expansão, de franqueamento com ela. A questão do Amazonas foi uma oportunidade que a gente enxergou. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ir para o Amazonas 6 vezes, ministrar curso de aperfeiçoamento, workshop. E aí veio a ideia, né? O que você acha de a gente montar uma barbearia? A pessoa, né, que montou lá... A Nájila. Isso, a Nájila. Ela tinha já uma vontade de montar uma barbearia e ela gostou muito do meu trabalho, a gente adquiriu uma amizade muito grande, tanto eu com ela e a família dela. Gente muito boa. E aí ela veio, né? Essa vontade muito grande de montar a barbearia. Eu falei com ela, Nájila, eu só não posso investir aqui no Amazonas, porque ainda não é muito longe, eu sou de Minas Gerais. Mas se você montar, a gente faz um contratozinho, você tem meu aval e pode usar minha logomarca. E ela montou uma filial, um CNPJ filial, tudo lá no Amazonas. Então, assim, deu muito certo, tá dando muito certo até hoje. Bacana, eu sei que você tem um grande público lá em Manaus, né? Já estive lá com você, inclusive. Assim como você tem em vários outros estados, né, Gui, do Brasil, que a gente já esteve junto. O Guilherme, não sei se é por conta da pouca idade, às vezes as pessoas meio que será? E aí quando ele começa a desenrolar, a galera instantaneamente vira fã, quer acompanhar o trabalho, quer buscar informações dele, porque realmente ele tem muitas técnicas. Quem acompanha ele aí pelo Instagram, por exemplo, sabe disso. Os conteúdos que ele posta são riquíssimos e às vezes ele posta verdadeiros tutoriais que tem começo, meio e fim, o que é muito importante, um material bem completo nos stories. Isso é legal, né? Então às vezes eu vejo que o Guilherme pega lá um cabelo e vai do início ao fim, dando passo a passo. É um verdadeiro workshop, gente. Pelos stories ele costuma fazer isso. Ô Gui, essa questão de compartilhar técnicas e informações, isso nunca mexeu com o teu ego no sentido de não posso passar tanto porque senão as pessoas vão saber igual a mim ou não vão me procurar mais porque eu não vou ter mais o que passar? Como é que você trabalha esse lance? Maio, vamos lá. Eu sou um cara de Ribeirão das Neves, você teve a oportunidade de conhecer e Sim. ir já na minha casa, Sim. ir na minha barbearia. E na minha cidade, como muitos profissionais, também passa pela mesma situação na região deles, no estado, na cidade deles, no bairro. É uma cidade que ela não é bem quista. Hoje, graças a Deus, já mudou muito. Já mudou muito essa visão da cidade de Ribeirão das Neves. Porque antigamente é uma cidade que assim,
muito mal falada. Marginalizada. Exatamente. Marginalizada, perigosa. A minha cidade tem 9 presídios, pô. Não, quando eu digo marginalizada, assim, é como uma pessoa que se sente às margens de uma situação, tipo, nunca incluíam ela no Exatamente, né? É justamente isso daí. Então sempre desfazia. Eu tenho, por exemplo, só um breve testemunho. Um amigo que veio, inclusive, de Manaus para poder fazer um aperfeiçoamento comigo, só que ele ficou hospedado em Belo Horizonte. E quando ele pediu o Uber para poder ir para Ribeirão das Neves, o porteiro do hotel falou com ele assim: você vai para onde, amigo? Ele falou assim: não, que eu tô indo lá para Ribeirão das Neves. E ele perguntou ao porteiro se era longe. Aí o cara falou com ele assim: para onde você vai? Aí ele falou assim: não, eu vou lá em Ribeirão das Neves, vou fazer um curso lá. Aí o porteiro veio para ele e falou assim: cara, se eu fosse você, não ia não, porque lá é perigoso pra caramba. E dá pra ver que você não é da região. Então os caras vão te assaltar lá, cara, toma cuidado. Pegou o telefone dele, da família dele, que se ele não aparecesse no hotel... Você acredita que o porteiro fez isso? Se ele não aparecesse no hotel, ia entrar em contato com a família dele. Moral da história. Ele me ligou, Gui, o porteiro falou isso, aquilo outro. Eu falei, mano, pode vir, graças a Deus aqui é tranquilo, não tem nada disso não. Realmente a cidade, pra quem é mais de longe, ela não é bem falada. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando eu deixei de ter um espaço menor e houve a necessidade, né? Graças a Deus, através da Alpha Lux, através dos patrocínios que eu acabei fechando, houve uma necessidade de expandir o meu negócio. Eu enxergava isso, poxa, graças a Deus eu tenho uma visibilidade muito boa no mercado e eu preciso ampliar o meu negócio, eu preciso ter uma equipe concretizada, eu preciso ter uma loja melhor para que eu possa atender os meus alunos e fazer um aperfeiçoamento com uma melhor qualidade. Sim. Né? E aí houve aquele famoso ditado, né, de como empreender em um local que não é bem quisto. E muitos profissionais acham que só consegue destacar no mercado quem está no centro de São Paulo, quem está no centro de Belo Horizonte, quem está lá no Rio de Janeiro, na área central. Cara, não é isso. Independente do local que você esteja, você consegue empreender e você consegue criar bons resultados e ser uma influência. Eu não estou aqui, eu não vim para a Alpha Lux, eu não faço parte do time da Alpha Lux tendo uma grande barbearia. A Alpha Lux, ela olhou para mim quando eu tinha um salão pequenininho que trabalhava eu e mais uma pessoa, e se colocasse 5 clientes lá dentro, a barbearia ficava cheia. Era lotação máxima. Então, moral da história, não precisa de você ter um grande espaço para você poder divulgar o seu trabalho e divulgar o trabalho com qualidade. Muitas das vezes você precisa de uma inteligência, né, de uma boa ideia, ter apenas uma parede lisa que seja, ou então um fundo de capa. Eu já vi muito profissional que são muito reconhecidos e usa apenas o fundo da capa, pede um cliente, um colaborador, para poder segurar uma capa e bater uma foto do cliente deles. Ou seja, independente do local que você esteja, você consegue ser reconhecido. É aí aonde eu tive a ideia de montar a minha estrutura em Ribeirão das Neves, porque se eu não acreditar na minha cidade, quem que vai acreditar? Fato. Essa é a verdade. E lá não tinha barbearia, né, com o nome barbearia, com estrutura de barbearia, e aí automaticamente eu montando a barbearia, eu tive que começar a pensar da seguinte maneira: se o outro não crescer, não tem como eu crescer. Se o barbeiro dentro da comunidade, se o barbeiro dentro do bairro não crescer, não pensar de uma maneira diferente, não pensar como um empreendedor, não tem como eu crescer. Os barbeiros, eles têm muita mania de desfazer da profissão, eles mesmos, por talvez falar assim, pensar assim: eu não posso ser reconhecido aqui na onde eu estou, eu não posso ser reconhecido aqui dentro do bairro. Mas eu penso completamente ao contrário. Então, assim, eu sempre faço o possível para passar dicas profissionais da cidade que entram em contato comigo, perguntando como que eu consegui manter a minha equipe, perguntando como que eu consegui, né, crescer dentro da cidade. Eu sempre faço o possível para poder explicar para eles e passar para eles uma boa motivação, para que eles possam expandir dentro da cidade, entendeu? Porque esse é o segredo, Mário. Se o outro não crescer, não tem como eu crescer. O profissional, principalmente o instrutor, principalmente o educador como eu sou, ele não pode pensar dessa maneira. Cara, se eu passar conhecimento de graça, se eu passar conhecimento para esses caras do bairro, eles vão crescer mais do que eu e vai me deixar para trás. Eles
vão te deixar para trás se você não acompanhar. Se você deixar de acelerar. Exatamente. Agora, se você acompanhar o ritmo e sempre continuar sendo referência, você não fica para trás e todo mundo cresce. Porque, exemplo, se os profissionais do bairro, que, por exemplo, cobra R$20 em um corte, e você que está lá no centro cobra 50, se você tentar passar para 60, você sempre vai ser o mais caro. Agora, se eles crescerem, passando de 20 para 25, de 25 para 30, de 30 para 35, por exemplo, e aí ir alcançando o mesmo valor que você tem, você sendo sempre a referência, você sempre investindo no seu trabalho, investindo na sua estrutura e se tornando referência, você consegue sim aumentar os seus valores e automaticamente eles vão vindo atrás de você, te alcançando. Hoje tem profissionais lá de Ribeirão das Neves que tem estrutura tão boa quanto a minha, cobra um valor super justo, praticamente o mesmo valor que eu, e os caras só estão crescendo, pensando em montar outra estrutura, pensando em montar uma segunda unidade, terceira, e assim vai sucessivamente. Moral da história, se o profissional que está do seu lado não crescer, não tem como você crescer também. Até porque a informação, né, cada pessoa processa de um jeito, né? Então não precisa ter realmente esse receio de compartilhar o que você sabe, as técnicas que você detém, enfim, né? Ô Gui, a sua barbearia, que começou pequenininha lá atrás e tal, ela, quando você inaugurou, chegou a ser a maior da cidade. Foi a primeira no conceito barbershop, como a gente vê hoje, da New School, alguns com toque vintage, old school e tal, mas de estrutura, né? Com várias outras opções de entretenimento, além do corte de cabelo. A sua foi a primeira que ofereceu tudo isso na sua cidade? Primeira barbearia da cidade, né? Com estrutura de barbearia, como você Quantos falou. metros quadrados tem? 110 metros quadrados. Uma barbearia um tamanho considerável, né, gente? São 110 metros quadrados. Exatamente. A gente foi a primeira barbearia, fomos e somos a maior barbearia, né? Com a maior em questão de estrutura de área construtiva, né? Dentro da barbearia eu tenho também, né? Uma sala alugada para estúdio de tatuagem, certo? E tenho também uma sala alugada para estética, certo? E funciona todos os dias? Todos os dias, de segunda a sábado. Inclusive, como se diz, né? Querendo ou não, um aluguel de uma loja de 110 metros quadrados não é barato. Com certeza. Certo? Mas eu tendo, né, esses subaluguéis dentro da minha loja me ajuda muito financeiramente. Então você sublocou duas salas, uma para tatuagem, né? Exatamente. E a outra para estética. Estética, legal. E esses procedimentos, eu quero entender no comparativo, claro, eu sei que, pelo menos eu acredito, né? Que são muito mais homens que frequentam a barbearia do que mulheres. Mas como você tem essas duas outras opções, né? A estética e a tatuagem, e eu acredito também que você deva ter mulheres mesmo que te procuram para fazer cortes de cabelo, uma vez que você começou no feminino, então de repente você tem até clientes daquela época que te acompanham até hoje, enfim. Qual é o percentual assim de frequência de mulher dentro da tua empresa para contratar serviço, não acompanhando o namorado, o irmão, o filho, o marido, não. Para contratar serviço, seja corte de cabelo, estética ou tatuagem. Não, a gente tem uma frequência muito grande, tanto na área de tatuagem, porque mulher, querendo ou não, sempre gosta de fazer uma letra, um nome, ou até mesmo uma tatuagem maior. Então o Hudson, né, que é o tatuador lá da barbearia, ele atende muito o público feminino. E a Karen, que é a esteticista, ela acaba que, querendo ou não, a área de estética acaba puxando o nome feminino, né? E aí acaba que ela tem muitas clientes femininas, só que a partir do momento que ela começou a trabalhar na barbearia, ela faz um procedimento estético que é depilação a laser. Então, ou seja, eu tenho muitos clientes, né, que acaba que eles têm foliculite na barba. E quando executa a depilação a laser, além de acabar a foliculite, além de acabar os pelos, né, acaba ficando de uma maneira com melhor bem-estar para o cliente. Então, ou seja, eu faço a marcação da barba do cliente, ela vai lá e faz o procedimento de depilação a laser. Então começou a ter uma influência muito grande de clientes masculinos para ela também. Foi então quebrando este
preconceito de que de estética é coisa só de mulher, né? Exatamente. Existem procedimentos estéticos que os homens vão lá contratar. Já habituaram, já sabem que você tem essa opção lá dentro. Exatamente. E contratam. Inclusive, por exemplo, nós temos, né, profissionais que executam procedimento de limpeza de pele dentro da barbearia. E se você não for um profissional formado e com especialidade nesse procedimento, se torna um procedimento muito perigoso, porque é uma pele. Isso é até uma dica para vocês. A gente está lidando com pele. E aí, se você faz um procedimento errado ou usa um produto errado, você como barbeiro, muitas das vezes não vai saber cuidar, né, da pele do seu cliente. Pode acontecer, mas tem profissionais que hoje aí trabalham com tricologia, que trabalham com pele, couro cabeludo, que executam os procedimentos normalmente sem o menor problema. Você só precisa adquirir conhecimento para isso, fazer um curso específico para isso. E aí a gente deixou de fazer limpeza de pele na barbearia, e quem faz limpeza de pele é só esteticista, que é uma profissional formada para isso. E claro, obviamente, ela detém as técnicas, como você disse, mais aplicáveis, né, para cada caso, porque é uma limpeza de pele, enfim, mas eu acredito que muda o procedimento de repente por conta do grau de dificuldade que ela vai encontrar ali na tipo pele de pessoa, pele. Tem pessoas que têm mais acne, tem pessoas que não, tem pessoas que são morenas, tem pessoas que são mais claras. Então, certo. Ou seja, tem o produto certo para cada tipo de pele. Ô Gui, você que também é um excelente visagista, você já recebeu ali um cliente, tá, com questões de pele, né, muita acne ou pele suja simplesmente, e aí você fez aquele corte de cabelo que você falou, cara, esse trabalho ficou sensacional. Se não fosse essa pele tão maltratada, tão descuidada, ficaria uma foto extraordinária. Você já teve essa situação? Várias vezes, todos os dias. E a partir da sublocação que você fez para essa esteticista, aí ela começa a complementar o teu trabalho, tipo assim, cara, se eu fosse você, eu faria uma limpeza de pele. Como que é o nome da esteticista? Karen. Se fosse você, eu contrataria uma limpeza de pele com a Karen, porque, cara, ficou extraordinário, vai pegar bem pra você e tal. E aí o cara foi lá, a primeira, depois se tornou cliente. Mário, é o seguinte... Primeiro pra saber assim, conversa, né? Exatamente. Conversa. A partir do momento que você tem um diferencial dentro do seu negócio, você tem que vender ele. Nós somos vendedores 24 horas. Essa é a verdade. Importante, hein? Eu tenho que vender o meu peixe, famoso ditado. Ou seja, eu tenho 2 salas dentro do meu ambiente de trabalho que oferecem um produto que não é qualquer um dentro da cidade que tem. Agora pensa você, não adianta eu ter o produto e não oferecer ele. Se eu tenho o produto, se eu tenho uma pomada, se eu vendo uma água dentro da barbearia, eu tenho que explicar o porquê que eu estou vendendo a água e não dando de graça. Essa é a verdade. Então, moral da história, a partir do momento que eu vejo que o cliente tem uma necessidade de fazer algum tratamento de pele, um tratamento de acne, muita espinha, eu já penso assim, poxa, eu estou automaticamente ajudando a minha esteticista, porque se eu ofereço, se eu indico um cliente para ela, eu estou ajudando ela financeiramente, até mesmo para honrar os compromissos comigo. De água, luz, aluguel. Grande e aí, moral da história, eu estou oferecendo um benefício para o meu cliente e automaticamente estou ajudando o meu sublocador a honrar os compromissos dele comigo. Então, assim, cara, é um procedimento que dá muito certo, deu muito certo para mim. Graças a Deus, ela é muito satisfeita com o trabalho dela. Uma das coisas, né, que ela sempre cobra, a gente falando de uma mulher atendendo e um cliente masculino, é o respeito. Então, isso é uma coisa que eu cobrei dela no início, e ela trata, assim, os clientes com muito respeito. A gente tem muito cliente empresário, casado, e uma das estratégias que ela fez, ela atende o cliente e puxa a esposa do cliente para ela. Isso é ótimo, isso é ótimo. Aí a esposa fica até mais tranquila também, entende que realmente é tudo um ambiente profissional, que não existe, né, nada que possa deixá-la desconfortável. Então sempre que o marido diz, vou fazer uma limpeza de pele com a Karen, ela, vai lá, bacana e tal, vai junto, né? Exatamente. Aumenta faturamento para todo mundo, né, Gui? Aumenta faturamento para todo mundo. É normal dentro de uma barbearia, né, o barbeiro atrair através
de uma conexão que ele tenha, o marido, ou o namorado, ou o filho de uma pessoa para cortar cabelo com ele. Certo? É normal isso. Então, de repente, uma amiga da tua esposa acaba falando pro marido, vai cortar com o Guilherme e tal, vai na barbearia do Guilherme e tal. Como você detém as técnicas femininas, já teve clientes de convencer as esposas a cortar cabelo com você? Mas eu tive assim, eu trabalhei com um feminino, escovei muito cabelo feminino. Catito me fez escovar muito cabelo. Ai, Catito, tem um preço, né, Catito? Então, assim, mas quando eu comecei a trabalhar sozinho, eu foquei muito na área masculina. No masculino. Né? Então acaba que quando você não executa o procedimento, não é que você esquece, mas você perde aquela essência, você perde até aquela técnica daquele simples detalhe que talvez faça toda a diferença. Sim. Né? E um dia chegou um cliente meu, Rafael, deve me assistir aí, deve não, com certeza vai me assistir. O Rafael chegou com a filha dele, falou, Gui, vim cortar cabelo. E você viu que eu marquei no aplicativo, eu trabalho com o aplicativo da barbearia de agendamento. Sim. Eu marquei dois procedimentos, você viu lá? 2 cortes. Eu falei assim, viu, eu ia até te perguntar, eu achei que você ia trazer alguém. Ele falou, não, trouxe minha filha pra você cortar o cabelo dela. Putz, e aí? Puta, mano, não, Rafa, eu não vou atender e tal, tem muito tempo que eu não sei o que é mexer com cabelo feminino. Ele falou, não, mano, eu já vi uns cabelos que você faz e você vai atender minha filha. Portanto, que ele fez eu cortar o cabelo da filha dele e ainda fez eu escovar. Foi até legal, foi uma forma de descontração ali no dia da barbearia, mas eu não costumo atender. Mas ele, como é um cliente diferenciado, né? A gente fala assim, um cliente muito especial, e ele trouxe a filha dele, eu acabei atendendo ela, mas não é um procedimento que eu faço no meu dia a dia, não. Longe de mim causar intriga, mas Miriam, ele anda cortando teu cabelo da tua princesa, que eu sei que ele tem uma filha, um filho com você. Quem cuida delas é o Catito. O Catito? É, o Aí, Catito. Catito, tá vendo? É uma herança. Olha que bacana, gente. Gui, que legal. Agora, a sua barbearia, em determinado momento, ela acabou se destacando dentro da cidade e depois fora, por conta também da notoriedade que você tem no cenário da barbearia, né? Uhum. Hoje, você... não por falta de humildade nem nada, não entenda dessa forma, pessoal, mas você é a referência em barbearia da cidade, tanto para os profissionais quanto para os clientes. Você não se considera uma referência, os caras te procuram, querem trocar figurinha com você, você sente realmente que é uma admiração, não pela fama do Guilherme dentro do movimento da barbearia, mas pela contribuição que você deu para a indústria da barbearia dentro de Ribeirão das Neves. Mas você falou tudo. Eu me considero sim, tá bom, referência da cidade de Ribeirão das Neves no quesito barbearia. Por quê? Você mesmo acabou de falar. Antes de eu montar a barbearia, ninguém teve coragem para isso. Ninguém teve coragem de fazer investimento alto, ninguém teve coragem, né? Sempre tinha um sonho. Não vou falar que os caras não tinham sonhos. Sim. Eles tinham sonho de montar, mas não tinha coragem. E às vezes nem era falta de condições financeiras. Às vezes tinham dinheiro guardado, mas tinham medo de dar o primeiro passo. E o que eu fiz? Eu cheguei, dei o primeiro passo, montei. No dia da inauguração, deu 120 pessoas lá na porta da barbearia. Praticamente uma pessoa por metro quadrado. Exatamente. Gente pro lado de fora da barbearia. Eu fiz um vídeo, graças a Deus, muito bonito de inauguração. Que eu assisti, ficou bem bacana mesmo. Ficou muito bonito. Então, assim, fez um movimento, né? Fez um alarme na cidade. Opa, montaram alguma coisa diferente. Portanto, que os nossos primeiros clientes foram para conhecer aquela bagunça, né? Eu vou falar, aquele barulho que nós fizemos na cidade, eles foram para conhecer o barulho e depois saber quem que era, né? O dono, quem que eram os profissionais que estavam trabalhando lá. Então, moral da história, eu dei um alarme, eu acendi, né? Toquei o alarme para os caras tomarem coragem de dar o primeiro passo. Então, em seguida, que eu montei a minha barbearia, um grande amigo meu, que é o Marco Antônio, ele montou uma barbearia simples, no mesmo local onde ele tinha um salão dele, mas ele reformou tudo, quebrou, colocou ar-condicionado, fez uma pintura, comprou uma cadeira muito bonita, muito legal. Moral da história, ele teve um start, ele acreditou e graças a Deus hoje está lá dando super certo.
E aí a gente teve o Steve também, um profissional muito bom lá da cidade, o Biel Melo, o próprio Vitor Santos, que são profissionais hoje na cidade muito bem reconhecidos, né? A gente tem um outro influenciador na cidade também, que é o André Santana, é um barbeiro muito bem conhecido. Pô, forte abraço, André. Exatamente. Muito bem conhecido em todo o cenário da área da barbearia. Então, ou seja, eu dei um start para os caras acreditarem e montar uma grande estrutura. Então, hoje, qualquer lugar que você vai na cidade, você vê uma barbearia muito bem estruturada, com cadeira muito bonita, com ar-condicionado, com porta de vidro, coisa que antes você não via. Então, o que eu entendi? A partir do momento que eles enxergaram que o meu negócio deu certo, deu coragem para que eles pudessem montar, e o negócio deles, graças a Deus, está lá firme e forte, dando super certo. Não, verdadeiramente você foi um desbravador, assim, eu digo no aspecto de ter aberto uma grande barbearia com estrutura física maior do que as que existiam na cidade, né? Realmente. Ô Gui, e quando você começou, ou melhor, quando você inaugurou a Dom Imperador, a questão de montar uma equipe, de conseguir profissionais. Hoje vocês são em quantos na equipe? Hoje nós somos 6 profissionais. Você e mais 5? Eu mais 5. Todos barbeiros. Você e mais 5 barbeiros. Então são 6 cadeiras, beleza. Aí você tem mais quantas pessoas na equipe? Você fala juntando com o tatuador. Aí tatuador, tem esteticista, e a recepção. E a recepção, bacana. Para você chegar nesses 5 profissionais, foi difícil? Você considera hoje que a sua equipe ela tá tipo unificada, bem montada, estruturada? Você acha que ainda falta alguma coisa? Eu sei que sempre falta alguma coisa em uma equipe. Você está sempre tendo que trazer uma novidade, um incentivo. Você está sempre tendo que motivar as pessoas, tornar as pessoas cada vez mais engajadas. Mas me diz, qual foi a dificuldade? Quanto tempo você demorou para chegar nessas 5 pessoas que formam seu time de barbeiros junto com você? Mário, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, um profissional que trabalha comigo, já está caminhando aí para 8 anos, né, 8 de caminhada, anos. Que é o Isaac, inclusive ele é meu cunhado. Ele é um dos caras que ficava o dia todo comigo na barbearia e eu via que ele gostava de ficar lá. Até eu falar com ele, Isaac, eu tô precisando de ajuda. Ele ficava assim de bate-papo, resenha? O dia inteiro lá comigo, com os clientes. Ele era menor de idade, né, na época. E eu também era, porque eu tive minha primeira barbearia, eu tive com 16 anos de idade. Então, moral da história, eu também era menor e ele ficava lá o dia todo conversando, fazendo companhia. Até eu ver nele que, poxa, Isaac fica aqui o dia todo. Muitas das vezes me ajuda a lavar um cabelo, né? Muitas das vezes me ajuda com um produto. O que eu vou fazer? Vou ensinar ele a cortar cabelo. E assim começou a história. Você ensinou o Isaac? Exatamente. Ensinei ele a cortar cabelo. Hoje é um excelente profissional, graças a Deus. Uma coisa que, assim, eu não posso falar do Isaac é do profissionalismo dele com os clientes. Todos os clientes que cortam cabelo com o Isaac amam o atendimento do Isaac. Ou seja, ele fideliza mesmo. Exatamente. Não adianta eu atender o cliente dele, porque assim, eu sou o Guilherme Imperador, mas o barbeiro deles é o Isaac. Olha que interessante. Um excelente profissional, é uma coisa que eu não posso falar nada deles. E aí, quando eu fui montar a minha equipe, uma das coisas que todo mundo me falou foi o seguinte: mano, por que você não deixa o Isaac no salão, que existia mais simples, né, na barbearia que existia mais simples dentro do bairro, e vai montar sua barbearia, que aí é como se você ficasse com 2 estruturas. E eu pensei assim, cara, se eu tô deixando de comer o ovo e vou começar a comer a carne, quem comer o ovo comigo vai comer carne também. É justo. Então eu carreguei ele comigo. Então ele foi o primeiro cara da minha equipe assim que tava comigo, é comigo até hoje lado a lado, né? E aí quando eu comecei a fazer o barulho, montei Instagram, rede social, comecei a trabalhar em impulsionamento dentro da cidade, houve, né, vários profissionais que entraram em contato comigo, poxa, tá montando uma barbearia e tal, para poder trabalhar comigo. Foi aí aonde, inclusive, o Marquinhos, o Marco Antônio, que eu acabei de falar dele aqui, um profissional, falou comigo, Gui, tem um fulano de tal que corta cabelo, que é o Michael. Ele até me perguntou se eu podia passar seu contato, porque ele queria ver se tinha como trabalhar com você e tal. Falei, mano, passa meu contato para ele e vamos ver como que é o trabalho dele. Sim. Por quê, Mário?
De a cada 10 profissionais que você acha hoje no mercado, que corta cabelo muito bem, que tem um excelente fade, tem um excelente penteado, apenas 9, apenas um fica dentro da barbearia e 9 acaba, querendo ou não, se dispersando. Por quê? Uma coisa é você ser um excelente profissional, ter um currículo muito bom. Outra coisa é quando você começa a trabalhar com pessoas, com humano. Isso é completamente diferente. Muda então, tudo. Ou seja, muda tudo. Não adianta o cara ter um excelente corte, um excelente penteado e ele não ter, por exemplo... habilidade para lidar com pessoas. Exatamente. Habilidade para lidar com pessoas. E até mesmo não ter habilidade para fazer parte de uma equipe. Tem pessoas que nascem, cresce sozinha e vai ficar sozinha a vida inteira. Agora tem pessoa que nasce, cresce, faz parte de uma equipe e consegue alcançar vários outros horizontes com uma família do que sozinha, entende? Então nessa caminhada você teve, digamos assim, algumas pessoas que ficaram ou que não se encaixaram e aí você foi trocando, foram muitas, não foram? Aí é que tá. Eu, graças a Deus, até hoje, em toda a minha história de barbearia, só teve um profissional que saiu do meu lado para poder tentar uma carreira sozinho. Porque até hoje, graças a Deus, desde quando eu inaugurei a minha primeira estrutura, praticamente não, todos os profissionais estão comigo. Acabou de entrar um novo agora, que é o Max, que é um profissional, que era uma pessoa como o Isaac, o irmão dele, que é o Daniel, trabalha comigo já há algum tempo, e o Max ficava lá o dia todo, jogando sinuca, fazendo nada. Jogava bola, chegava do futebol, em casa tomava banho e ia pra barbearia. O sonho dele é ser jogador de futebol. Falei com ele, Max, você fica aqui o dia inteiro, ajuda a gente a lavar cabelo, vai à barbearia. Sabe o que você vai fazer? Aprender a cortar cabelo e vai ganhar dinheiro, pô. Sério? Entendeu? Ficava o dia todo dentro da barbearia, ficava o dia todo jogando bola e não ganhava dinheiro. Hoje, graças a Deus, é um profissional que tá assim, com um trabalho. Ele já tá cortando? Ele vai tá cortando praticamente há um ano. Há um ano? Então, assim, tá cortando muito bem, tá fazendo os procedimentos muito certo, é um profissional que tem uma humildade de te escutar, né? Então é um cara ensinável. Exatamente, é um cara ensinável, tá, né, se deslanchando aí na área da barbearia e se continuar desse jeito, vai ser referência também, porque essa é a verdade. Todo mundo, né, que se empenha no trabalho, todo mundo que inverte, que busca conhecimento, ele acaba, querendo ou não, o seu sucesso ele é automaticamente alcançável, né? Então, assim, eu tenho todo mundo da minha equipe, desde quando eu montei a unidade, tá todo mundo do meu lado. Só um profissional que saiu para poder tentar sua carreira sozinho e, do mesmo jeito, não amaldiçoei, abençoei, deixei ele correr, né, bater suas próprias asas e, graças a Deus, está fazendo o sucesso dele na onde ele está. E, graças a Deus, a minha equipe está super bem, tá todo mundo, né, correndo atrás de alcançar um sucesso, os moleques trabalham muito bem. Eu tenho, graças a Deus, profissionais dentro da minha empresa, dentro da minha barbearia, que tem um trabalho assim impecável. Cada um tem a sua característica, essa é a verdade. Cada um tem sua maneira de atender, cada um tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Só que foi o que eu falei aqui, quando a gente fala de trabalhar com pessoas, só de você falar pessoas já é difícil, né? Por quê? A pessoa, cada uma teve uma educação diferente dos pais. Cada um tem uma estrutura psicológica, cada um tem algo que te chateia mais, que alegra mais. Que alegra mais, mas todo mundo, pra mim, da minha equipe, tá no fundo do meu coração. Eu amo de paixão, eu faço de tudo pelos moleques. Tudo que eu tenho, eles têm, né? Olha que legal. Graças a Deus, os produtos que eu uso, o Alpha Lux, eles usam. As máquinas que eu tenho, o GBS, eles também têm. O aplicativo, eles estão dentro do aplicativo sem pagar um centavo a mais. Ou seja, todos os benefícios que eu tenho, eu faço o possível para eles poderem também ter. Então, tudo que você atrai de incentivo, digamos assim, para você de alguma forma compartilha com a equipe para que todos se sintam parte desse processo de crescimento da empresa, né? Exatamente. Guilherme, por exemplo, né? Por que os profissionais que trabalham com você muitas das vezes não te acompanham nos eventos, muitas das vezes não são, como lá na minha cidade fala, famosinhos igual você é? Às vezes é até por culpa deles mesmo,
pela questão de divulgação. Muitas das vezes, né, a facilidade de divulgação que eu tenho do meu trabalho, eles não têm. Então, esse é o simples motivo, porque qualquer um deles tem conhecimento e trabalho, né, executado para poder postar foto, para poder fazer vídeo. Eu sempre, né, posto um corte ou um vídeo ou outro fazendo procedimento com eles. Então, ou seja, eles trabalham muito bem, tem, né, a clientela deles, graças a Deus. Então, assim, são excelentes profissionais e estão do meu lado, né, para poder alcançar o sucesso, não sozinhos, mas do meu lado e a família toda junto. Legal. Você tem uma mídia social da Dom Imperador? Tenho. E nela você divulga trabalhos dos seus colaboradores e tal? Divulgo. Divulga os clientes que permitem, nem todo cliente permite, claro, né? Exatamente. Como funciona isso? Eu sempre pensei da seguinte maneira. O meu trabalho na minha rede social, Guilherme Imperador, ela é uma rede social muito expansiva a nível nacional. Sim. Né? Então, assim, tem um alcance muito grande. Tem um alcance muito grande. E não adianta, por exemplo, um cara que está lá em Fortaleza, onde eu tenho um público muito bom, ver uma propaganda de um corte, de um valor de corte, de uma promoção da minha barbearia. Não adianta o cara que está lá ver. Até porque o teu perfil, Guilherme, pelo que eu acompanho, assim como de outros profissionais, ele é um perfil focado em transmitir informações, porque você é um educador, né? Então, informações de que natureza? Informações de natureza técnica, né? Onde o cara pega uma nova forma de começar ou terminar um corte, de uma finalização, um penteado, uma nova tendência, né? Então você está sempre gerando conteúdo para os profissionais, que são na grande maioria o que formam o seu público, né? Exatamente. E aí, moral da história. É importante, de extrema importância para todos vocês aí profissionais, que muitas das vezes se comportam como um educador, né? Mas não tem uma rede social específica para poder fazer um trabalho local. Por quê? A rede social da minha barbearia, eu ofereço promoções local, de Ribeirão das Neves e região, né? Belo Horizonte, Betim, Contagem, portanto que eu consigo atender e abranger clientes de outras cidades que vão para Ribeirão das Neves apenas para poder, né, receber o atendimento. Eu consigo fazer impulsionamento da rede social da minha barbearia, de promoções também dentro da cidade. Então, ou seja, dentro da cidade eu divulgo o trabalho dos meus profissionais, eu divulgo o trabalho de tatuador, eu divulgo o trabalho de esteticista, eu divulgo o trabalho da minha barbearia, da rede social da minha barbearia, dentro da cidade e região. Agora, os cortes que eu faço e posto na minha rede social é a nível nacional, para quem está lá em Fortaleza, para quem está no Rio Grande do Sul, para quem está lá no Amazonas, para quem está lá em Brasília, vê o meu corte e fala assim, os profissionais, caramba, mano, esse cara corta muito bem, esse cara tem uma técnica muito boa, eu vou fazer um curso de aperfeiçoamento com ele. É assim que eu me comporto com a minha rede social. Ela é para educação. Agora, a rede social da barbearia, ela é para captação de clientes. Gente, vocês viram que interessante e, aliás, que importante você saber direcionar as tuas mídias sociais e a importância também de você ter uma mídia social para a tua barbearia, uma mídia social para a tua pessoa física. E aí, se você quiser, nesta mídia social, focar na captação de alunos, você tem que se apresentar como educador, é o que o Guilherme faz, e obviamente ter conteúdo relevante, né, Guilherme? Exatamente, porque não adianta, por exemplo, como eu vejo, eu falo isso porque eu vejo, não vou citar nomes porque não tem necessidade, é anti-ético. Mas eu vejo profissionais que são palestrantes, até mesmo já fez workshop, divulgando o preço de corte deles dentro da barbearia. Eu não acho isso interessante, porque não adianta, como eu falei, não adianta um cara que está do outro lado do Brasil ver a minha rede social e ficar vendo o preço do meu corte, né? E existem muitos profissionais que já fizeram curso comigo, por exemplo, e tem estruturas, muito maiores do que a minha. E o cara veio até mim não pelo que eu cobro na minha barbearia, e sim pelo que eu ensino na minha rede social. Certo. Então é assim que eu tenho que me comportar. As pessoas que estão me seguindo no Instagram, Guilherme Imperador, elas estão me seguindo pelo que eu estou ensinando e não pelo valor que eu cobro na minha barbearia. Entendi. Ô Gui, as postagens, né, o conteúdo da mídia social da Dom Imperador, do Instagram da Dom Imperador,
você percebe, ou os teus colaboradores, né, os membros da tua equipe, eles têm te dado um feedback sobre se eles estão conseguindo alcançar um público maior, se eles estão conseguindo captar novos clientes a partir desse trabalho que você faz, de estar sempre dando uma força de postar ali o trabalho deles, marcar o barbeiro e tal. Eles têm alcançado novos clientes? Como que tá isso? Eles têm te dado um feedback nesse aspecto? Então, na verdade, uma das coisas que eles mesmos sempre falam, né, é que todas as vezes que, exemplo, eles estão executando um procedimento de barbeoterapia, eles postam na rede social e eu posto na rede social, isso é algo que é automático, Mário. Automaticamente desperta uma curiosidade em alguém de perguntar o valor. É aí aonde você tem que ser o vendedor e captar esse cliente para você, né? Chamar ele para poder vir conhecer o procedimento, chamar ele para poder vir conhecer a estrutura, porque muitas das vezes, uma cidade como a minha, que é, vamos colocar aí, 80% da cidade, ou até mais, é de origem muito humilde. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se o Media Man consegue ver aí. A população de Ribeirão das Neves, você sabe qual que é? É cerca de 280 a 300 mil pessoas. 280 a 300 mil pessoas. A economia é movida por qual setor? Lá na cidade? É agropecuária, é mais indústria, comércio, serviços? Ribeirão das Neves é uma cidade dormitório. A galera mora em Ribeirão das Neves, mas trabalha nas regiões metropolitanas, que é Betim, Contagem e Belo Horizonte. Certo. São muito poucas empresas. Graças a Deus, agora com a gestão nova, a gente está tendo muito retorno em questão de... Acabou de montar um supermercado com uma estrutura muito grande em Ribeirão das Neves. Muitos postos de emprego. E exatamente. Acabou, só o supermercado tem quase 1.000 vagas de empregos lá que foram preenchidas através do supermercado. Mas nós não somos uma cidade que tem muitas empresas assim. A maioria das pessoas que moram em Ribeirão das Neves há mais tempo são pessoas que trabalham no sistema de segurança penitenciária. Certo. Né? E lá é um complexo penitenciário? Lá é um complexo penitenciário. Então lá tem 9 penitenciários cercando a cidade. Então são agentes penitenciários e são famílias de presidiários, entendeu? Talvez eles se mudam para lá para ficar próximo, do cara ao cara que está perto. Olha que então, assim, hoje, não mais, né, a cidade é vista como pessoas que só vieram morar em Ribeirão das Neves por causa dos presídios. Não. Mas, antigamente, o que trouxe uma estrutura e um crescimento desordenado para a cidade foi familiares de presidiários que acabaram morando na cidade para ficar mais próximo. Consumir, né? Então aí abriu loja, abriu supermercado, abriu supermercado, e assim foi, né? E foi abrindo bairros, né? Os fazendeiros foram abrindo novos loteamentos e foram vendendo. Foi crescendo. Mas você vinha dizendo que a maioria das pessoas lá tem uma renda pequena, né? Exatamente. Quando se o Instagram da empresa, da barbearia, atrai novos clientes, você estava dizendo sobre a renda das pessoas. Exatamente. Atrai novos clientes e aí, querendo ou não, são pessoas humildes. E aí, quando elas viram uma estrutura que ninguém era acostumado, assusta, né? Muita gente falou assim, poxa, mano, eu tinha medo só de entrar aqui. Eu falei, não, só de eu entrar ali eu já vou pagar 50. Tinha gente que falava assim. Tinha gente que falava e fala até hoje assim, né? Muitas pessoas têm medo de entrar, até mesmo dentro da barbearia, só de ver, por exemplo, de cara, né, uma coisa apresentável que eu tenho na minha barbearia, de cara, quem tá passando lá fora vai ver uma Kombi, que é a minha recepção, e vai ver a mesa de sinuca. Então é algo muito bacana. Então aquilo dali já, do mesmo jeito que desperta curiosidade, desperta aquele pensamento, poxa, ali o atendimento deve ser muito caro. Mas como passar em frente a uma vitrine de uma boutique e o cara fala, pô, essa camisa deve ser muito cara pra mim. Exatamente. Né? Eu mesmo, né, não considero como caro, eu julgo pelo meu atendimento, então o cliente ele não tem que vir até mim pelo meu valor, e sim pela qualidade do meu atendimento, mas, querendo ou não, a gente acaba tendo essa interferência, sim, né, de valores na cidade. Mas aí, moral da história, a gente capta cliente, e a maioria dos clientes que a gente faz a captação é de indicação. Então, ou seja, uma das coisas que eu ensino muito para os meninos, mais uma dica aí para vocês: todas as vezes que postar, marca o cliente. Porque automaticamente, quando o cliente ele reposta o seu trabalho, o interessante não é você ficar famoso, mas os amigos dele veem e falam assim, cara, mano, que procedimento é esse aí que você fez? Com esse cara. Eu fiz com fulano, eu faço lá na barbearia e tal. Mano,
eu pago mais caro, mas eu tenho um atendimento de qualidade, entende? Sábado mesmo, passado, aconteceu isso comigo, e aí, moral da história, o amigo do cliente vê, gera uma indicação que para mim é a melhor propaganda que Com tem. certeza. É a indicação, né? Que o cara ele vai mais seguro, ele não vai com aquela... Não, e o cliente fala com orgulho de você. Não, esse meu barbeiro é top. Exatamente. Cara. E o cara que está sendo, né, o novo cliente, ele tá vindo por uma indicação, então ele tá vindo com mais confiança, ele não tá vindo com a dúvida na cabeça. Poxa, o cabelo do fulano ficou top, então o meu também vai ficar. É assim que ele pensa. Então, uma das coisas que eu sempre falo com os meninos, foca bastante na finalização do corte, porque esse cliente, ele é a vitrine. Então, quando ele sair da porta da barbearia para fora, todo mundo que vê ele vai falar assim, caramba, olha o corte daquele cara. Um outdoor ambulante. Exatamente, um outdoor ambulante. É melhor do que um cartão de visitas, é melhor do que o próprio outdoor, que muitas das vezes as pessoas passam e nem vê, e é melhor do que um panfleto. O seu cliente, você tem que focar ao máximo na finalização dele, do atendimento dele, para que ele possa se sentir com a autoestima tão elevada que ele vai te trazer o retorno automaticamente. Muito legal. O Guilherme está falando sobre finalização, a gente lembra de técnicas e começamos o assunto falando sobre as técnicas de química que o Guilherme detém. Ô Gui, você de quanto tempo para cá vem percebendo o aumento de clientes que chegam na barbearia para solicitar procedimentos químicos? Tem aumentado ou é só uma impressão minha? E quais são os serviços mais pedidos, mais solicitados pelos clientes? Tem aumentado e muito. O serviço mais pedido hoje, cargo-chefe na barbearia, é o alinhamento térmico que a gente faz. Alinhamento térmico? Isso. É um procedimento de alisamento, né, com um produto termoativo. Ele precisa de temperatura, né, no caso um bom secador e uma boa prancha para poder ativar a química, né? E aí, esse procedimento, ele é o que me traz mais rentabilidade dentro da barbearia e é o diferencial da minha barbearia na cidade. Quais outros procedimentos químicos vocês fazem dentro da Dom Imperador? A gente faz alisamentos, a gente faz os termoativos, que é o próprio alinhamento térmico, e a gente faz coloração, que seria o platinado, as próprias luzes, e tem alguns clientes, né, alguns clientes especiais que usam o cabelo colorido também, na moda, final de ano, carnaval, por exemplo, sempre tem aquele um ou outro cliente que gosta de dar uma pintada num cabelo diferente, então a gente faz esse procedimento também. Mas o cargo-chefe mesmo seria os alisamentos e os termoativos. Que interessante. Toda a equipe está preparada para executar esses procedimentos ou existe algum que só você faz? Não, todos eles fazem o mesmo procedimento que eu faço. E você treinou todos eles, Gui? Todos eles. É mesmo? Todos eles. E, por exemplo, assim, as empresas costumam ter reuniões de alinhamento, né? Uhum. E tudo mais, treinamentos de equipe, como a gente tem equipe comercial, e a gente costuma fazer isso, um bate-papo, conversas curtas e objetivas para que se tornem produtivas e eficientes. No caso de um treinamento para barbeiros, para barbeiras, claro que não dá para ser tão rápido, né? Uhum. Então, de quanto em quanto tempo você treina a sua equipe, você recicla a sua equipe? No início, Mário, querendo ou não, as reuniões elas aconteciam mais fluentemente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Hoje, né, até mesmo em questão de quantidade de atendimentos que a gente faz, as reuniões elas são feitas de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Mas é claro que se eu, como dono da barbearia e como um profissional, né, se eu ver que alguma coisa está passando do limite, eu vou até a pessoa e cobro dela no particular, entendeu? E aí, claro, porque sempre tem, né, um chega um pouco mais atrasado, ou então faz um procedimento que talvez não ficou tão legal. Então, para manter o nível de atendimento da barbearia e o nível de compromisso, tanto da barbearia com os profissionais, tanto dos profissionais com a barbearia, eu acabo cobrando no particular, certo? E também tem um grupo de WhatsApp que é só de informações. Esse grupo ele não tem bom dia, ele não tem vídeo, ele não tem foto, ele é só para informação. Exemplo, eu vou viajar, eu já lanço a informação de notificação no grupo falando que eu vou viajar, e aí eles já sabem que eles vão ter uma responsabilidade a mais durante o tempo que eu vou estar fora de viagem. Sua ausência, né? Exatamente. Automaticamente, se eu tiver que cobrar, exemplo, fulano não varreu o chão, eu já vou lá e tenho que fazer essa cobrança. Que é uma escala. Exatamente. Não, na verdade, assim, qual que é o tratado? Eu finalizei meu corte,
Quando eu for lá varrer minha cadeira, eu já venho varrendo a cadeira de todo mundo. Não vai me custar R$1 a mais ou R$1 a menos. Isso não me custa valor. Toda hora tem um terminando o corte, exatamente. O ambiente fica sempre limpo. O ambiente fica sempre limpo, né, fica ajudando o outro. Claro, acontece às vezes do cara não almoçou ainda, acabou agarrando um procedimento dele, ele termina de cortar o cabelo, ou vai embora almoçar, ou vai pegar a marmitex dele e vai almoçar. E aí ele acaba esquecendo de varrer o piso. É motivo de eu chegar e esculachar o cara? Não, pô, é um acidente, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho que ficar cobrando mais porque já é uma questão de costume. E até mesmo, por exemplo, o Max, por questão de costume, de quando ele ficava na barbearia, ele via que estava todo mundo atendendo e tinha cabelo no chão, ele mesmo já ia lá, catava a vassoura e varria. E ele manteve esse costume. E ele manteve esse costume até hoje. Entendi. Entendeu? Ô Gui, e hoje vocês fazem em torno de quantos atendimentos dia? Quantos atendimentos dia? Uma média, eu sei que tem dias com mais, com menos. Tem dias com mais, tem dias com menos. Mas a gente faz aí cerca de 12 a 18 atendimentos por dia. Cada profissional? Não. Tá, beleza. Cada profissional, se eu for parar para contar, a gente faz... Cada profissional faz entre 7 e 8 atendimentos, vamos colocar aí de segunda a quinta-feira, sexta e sábado, cada profissional deve fazer cerca de 15 a 20 atendimentos aí em um dia. São os dias de maiores exatamente. Movimentos. Né? Porque o que acontece, Mário? Até mesmo pela questão do meu valor, né, que eu cobro na minha barbearia, eu só trabalho com horário marcado. Então, o nosso volume lá não é de pessoas que chegam e ficam esperando. Você nunca vai chegar na minha barbearia e vai ver ela cheia, lotada. Você sempre vai ver ou todos os profissionais atendendo e um ou dois clientes sentados na recepção, ou todos os profissionais atendendo e um cliente ou outro jogando uma sinuca. Então você nunca vai ver a barbearia lotada, cheia, entendeu? Agora, é claro que se tem alguém parado e chega alguém querendo cortar cabelo, nós vamos atender, né? Tem um profissional parado. Sim, claro. Mas o nosso foco não é o volume de atendimentos, e sim a qualidade do atendimento, e aí é onde a gente cobra um valor mais justo por isso. Então, quer dizer, hoje, em termos de posicionamento, a Dom Imperador é a barbearia que tem o maior valor e a maior entrega da cidade. Exatamente. Que é proporcional, né? Por exemplo. O seu preço é diferente, mas a sua entrega também é bem diferente do que... O nosso corte lá, em média, ele demora 1 hora de atendimento. Então, olha aí. Durante 1 hora, o horário é do cliente, entendeu? Cliente, dedicado somente para aquele cliente. Somente para aquele cliente. O cliente, ele reserva o horário dele, ele fica 1 hora, certo? Agora o cliente reservou corte e barba. Então já não é 1 hora mais. Porque 1 hora eu não me sinto satisfeito fazendo um corte e barba. Demora mais ou menos 1h20, 1h30. Então, na agenda já é bloqueado 1h30 do meu atendimento. Certo. Para isso dá tempo de eu tomar uma água, né? Quando eu finalizar o atendimento. Dar uma alongada. Exatamente, dar uma descansada. E aí automaticamente, no próximo horário em seguida, já chega o outro cliente. Costuma dele chegar um pouquinho mais cedo. Então, se eu finalizei um, eu já passo pro outro. Não fico esperando, entendeu? E como vocês executam vários outros procedimentos, a maioria dos clientes ainda contratam apenas o serviço de corte, ou dificilmente um cliente levanta da cadeira da sua ou de um dos seus profissionais só com o corte? Geralmente vocês conseguem agregar mais alguma outra oferta para ele e ele acata. Mário, corte, hoje é como eu te falei, a gente não está fazendo mais, até mesmo porque temos uma profissional formada para isso. Mas antigamente a gente executava muita limpeza de pele, certo? Dentro da barbearia. Procedimentos químicos, né? Praticamente assim, é o cargo-chefe. Então, de 100 clientes da barbearia, 85 é o corte mais um procedimento químico. Mais um procedimento químico. Legal. Entendeu? Então sempre tem um combo ali, um conjugado. Exatamente. Né? O corte mais a sobrancelha, o corte mais os pelos da orelha do nariz. Exatamente isso. Eu sou um cara que, até mesmo por isso que eu trabalho o meu corte em 1 hora. Porque se o meu cliente ele tem um pelinho na orelha, ele tem um pelinho no nariz, eu já vou cortar o cabelo dele, vou retirar os pelos da orelha, vou fazer uma depilação nasal. Ou seja, isso é um diferencial no meu atendimento. Sim. Então, querendo ou não, desperta uma atenção do meu cliente. Ele fala, poxa, eu pago um valor considerável, mas eu sou bem atendido, né? Nenhum profissional, exemplo, a gente lava o cabelo do cliente, o cara pode rapar, exemplo. Eu por exemplo, chego lá, você vai lavar. Vou lavar. Da mesma forma. Na verdade, eu vou
limpar, né, Sim. a sua cabeça, né? Eu vou fazer o seu atendimento, vou fazer sua barba e no final do seu atendimento eu não vou te liberar para poder ir embora. Eu vou lavar o seu cabelo, mesmo que seja careca, mas eu vou lavar. E aqui vai shampoo, hein, gente? Exatamente. Por que eu faço isso, Mário? Porque o cliente ele sai mais fresco, É outra história. ele sai mais leve e aí beleza. O cliente chegou da rua, às vezes ele andou do carro na barbearia, andou 50 metros, mas o sol tá rachando. Ele chega com a temperatura elevada dentro da barbearia. Então ele começa a suar. Pra mim não ter que cortar cabelo do cliente suado, querendo ou não, molha a capa, pele suja. empoeirada, Exatamente. né? Suja a capa, a pele suja. O que eu faço? Vou lá, lavo o couro cabeludo do meu cliente, lavo o cabelo dele, seco e corto. Até pro meu corte fica mais fácil de eu executar. Com certeza, com certeza. Nossa, Gui, que bacana, meu. Quando a gente começou a conversar, você falou algo que eu sempre procuro transmitir para as pessoas. No futebol tem muito esse lance, né, de Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, né? Uhum. E às vezes Minas, às vezes Rio Grande do Sul, às vezes Bahia, mas de que o futebol tá em Rio-São Paulo, como no mundo a gente acha que o futebol tá na Europa, né? E você, vindo de Ribeirão das Neves, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, prova que realmente o que você falou no início do nosso bate-papo é uma grande verdade. Você não precisa estar em um grande centro para se destacar no cenário, seja no cenário local, seja no cenário nacional, quem sabe até mundial, né? Basta que você realmente não cesse a sua busca por conhecimento, né, Gui? Por informação, que você saiba se posicionar enquanto profissional, enquanto empreendedor, e as portas aos poucos elas vão se abrindo e você vai estar sempre preparado para aproveitar as oportunidades. Foi assim com você, não foi, Gui? Foi desse jeito mesmo. Eu sou um cara suspeito de falar, mas eu enxergo a oportunidade e eu não tenho medo dela. Que dê errado lá na frente, não importa. Como eu já, né, montei uma segunda unidade, não sei se você lembra, Sim. Em um outro ponto comercial da minha cidade, que é no bairro Veneza, é um polo industrial assim, fantástico, o comércio lá é fantástico, mas não deu certo o meu negócio. E aí eu fiquei lá durante 5 meses, e foram 5 meses que eu mais tive conhecimento como empresário, que eu mais absorvi, né, o que é ser empresário. Então, ou seja, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais, graças a Deus não, mas hoje eu não tenho mais as 2 unidades na cidade, eu tenho apenas uma. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho conhecimento, né, e fundamento para poder montar outra estrutura e não errar mais. Importante isso, gente. Errou, mas tornou o erro uma escola. Exatamente. Eu sei qual foi o erro. Eu sei, por exemplo, eu mantive o pé no chão, então por isso que eu preferi fechar a unidade do Veneza, porque eu estava começando, como é que eu posso falar? Como se a gente tivesse 2 laranjas, uma está estragada, a outra não. A que está estragada, ela começa a poluir a outra que não está. Então foi isso que começou a acontecer na minha empresa. Em outras palavras, você, no esforço de fazer dar certo, começou a tirar energia da unidade que estava para transferir energia para outra. Exatamente. E aí começou a comprometer a outra. Então isso começou a lesionar a outra. Então, eu enxerguei e vi, cara, eu não posso fazer isso. Eu já tenho uma estrutura consolidada, né? E essa que está consolidada está ficando prejudicada por causa da outra. Então eu preferi fechar, vendi o que eu tive que vender da outra, o que deu para usar nenhuma, né, para poder agregar valor na outra eu usei. Mas graças a Deus, Mário, graças a Deus hoje eu posso parar, pensar e falar assim, cara, eu saí do zero, eu saí de uma rua que nem asfalto tinha. Eu saí de uma loja que só cabia eu lá dentro, que se entrasse 2, 3 clientes, a loja já estava cheia, certo? Mas sempre com o pé no chão, sempre com foco e sempre pensando, eu preciso dar o meu melhor. Independente do local que eu estiver, eu preciso dar o meu melhor. E eu dei o meu melhor lá no meu início e por isso que eu sou quem eu sou hoje. Ô Gui, e lá no seu início você cortava o cabelo dos amigos de infância, da galera da rua ali, da rua de trás. Exatamente. E tal. Era isso? Exatamente. Alguns deles cortam com você até hoje? Tenho
Tenho cerca de uns 10 clientes que me acompanham Desde aquela época. desde quando eu comecei. E hoje, além do cabelo deles, você corta o cabelo de grandes nomes da cidade ou do estado de Minas, ou já teve oportunidade de cortar? Hoje, graças a Deus, né, eu tenho a oportunidade de falar que o prefeito da cidade, independente de quem ele é, né, podia ser o Lula, vamos falar a verdade? Podia Sim. ser o Lula, mas, porra, é o ex-presidente do Brasil, pô, não é qualquer cara. Sim, É claro. o prefeito da cidade, não é qualquer cara. Então eu tenho a oportunidade de falar que hoje, graças a Deus, nós temos um hospital, ele é bem próximo à barbearia, a gente tem uma vasta clientela que trabalha no hospital. Nós temos também uma vasta clientela que trabalha, como eu falei, a cidade ela tem muito presídio, então circula muito advogado na cidade. Advogado. Nós temos muitos escritórios de advocacia na cidade, nós temos muitos clientes advogados. Temos, né, também clientes que trabalham na prefeitura, porque querendo ou não, através público. funcionário público, né, contribuinte, né, público. Então, assim, querendo ou não, isso me ajudou muito, porque esse tipo de pessoa é o público que eu queria trabalhar, é o alvo que eu queria trabalhar, né? Era a pessoa que não se preocupava com o corte, mas ela se preocupava com o atendimento dela, com o bem-estar dela. E aí você entregando as duas coisas ficou Exatamente. fácil para fidelizar. Filhos estudando em boa escola? Graças a Deus. Esposa frequentando salões de manicure, enfim, aquelas coisas todas que as mulheres gostam, comprando bolsas e sapatos. Na verdade, a Miriam não faz apenas isso. Até um tempo atrás, não sei se permanece, mas ela que administrava lá a questão financeira da Dom Imperador, né? Se não é ela, eu não sei o que seria de mim. Gente, olha que bacana. Então, assim, eu fiz aqui uma alusão, claro, a gente costuma dizer, né? Esposa feliz, casamento feliz, né? Então é legal você poder proporcionar algumas coisas para a esposa. O Gui diz que, graças a Deus, hoje ele pode proporcionar alguns confortos para a esposa, né? Algumas oportunidades diferentes para os filhos, por exemplo, em questão de educação. Lá no começo ele falou sobre as conquistas dele, como casa, carro. Eu vejo, vocês podem ver também que todos os anos o Guilherme passeia com a família. Eu acho isso muito bacana. Tá sempre ali levando a esposa e os filhos para viver experiências diferentes. Isso é muito legal, Gui. Então quer dizer que o Guilherme Imperador, aquele menino que o Catito ensinou, fazendo escovar cabelo pra caramba, né, Catito? Tornou-se aí realmente, aliás, o Guilherme Oliveira, né, que era aquele menino, tornou-se o Guilherme Imperador, esse grande profissional de renome no cenário nacional da barbearia. Gui, conversar com você foi um prazer, cara. Foi todo meu. Perceber o quanto você evoluiu desde a nossa última conversa como profissional, sempre com novas técnicas. Galera, acompanha aí, ó, Guilherme Imperador. Vocês vão ver que o menino realmente é diferenciado, joga nas 11, entendeu? Tá sempre trazendo trabalho, conteúdo de qualidade e derramando lá para os seus seguidores nas mídias sociais. É isso, Gui? Exatamente. Então, assim, a gente faz o possível, né, para poder conseguir, né, passar o máximo possível aí de conhecimento para a galera. Eu sou um cara que todo mundo que me chama na minha rede social acaba, Mário, que quando você se torna realmente uma influência, a solicitação ela é muito maior, né, do que quando você está começando. Então eu faço o possível para responder todo mundo. Passa despercebido um ou outro, né? Infelizmente acontece isso. É muita gente, são 100 e quantos seguidores? 130, mais de 130 mil seguidores. Mais de 130 mil pessoas, né? Então, assim, passa despercebido alguns, mas sempre, a galera que me segue sabe, sempre que eu posso responder. Você dedica um tempo para isso? De madrugada, eu sou um cara que eu fico muito no celular de madrugada, durmo tarde, é o mal do barbeiro, essa é a verdade. Ele dorme tarde todo dia, e aí acaba que você vai respondendo a galera, sempre vejo tem uma mensagem de solicitação, mas posto vídeos, a galera pergunta, a galera compartilha, me marca, eu sempre faço questão de responder essa galera que está me marcando, eu faço questão, eu mesmo responder. Por mais que seja difícil, às vezes, né, a gente faz alguns trabalhos, às vezes, que gera muito impulsionamento na rede social, muito compartilhamento, mas todas as vezes que eu posso responder a galera, eu faço questão de responder. Pessoalmente, Gui, são 6 profissionais com você na equipe, mais a recepcionista, a esteticista, o tatuador, exatamente. Certo? E me diz uma coisa, tem espaço para mais uma cadeira lá? Mário, tem espaço, só que
o que eu penso? Eu penso assim, não adianta eu inchar a minha barbearia sem qualidade. Então, a partir do momento que todos os profissionais estão atendendo de segunda a sábado perfeitamente, né, sem tendo rendimento digno. Tendo rendimento digno, porque aí, essa é a minha preocupação. Eu quero que os caras que estão do meu lado, eles tenham um rendimento assim, tão bom quanto o meu, certo? Então, ou seja, eu sempre penso assim, no dia que todos eles, e vai chegar esse dia, eu tenho certeza, e não vai demorar, que todos eles vão estar trabalhando perfeitamente, agenda cheia, de segunda a sábado. Aí eu posso pensar em pôr outro profissional. Maravilha. Até então, eu não preciso me preocupar em colocar outro profissional por causa dessa questão, inflar demais a equipe, e acaba que nenhum nem outro acaba ganhando. Quem sabe não teremos uma barbeira na equipe da Dom Imperador assim que o Guilherme decidir que é o momento de agregar mais um profissional à sua equipe, tá certo? Você tá falando disso aí, eu sou um cara que é o meu sonho. Uma barbeira ou uma pessoa que trabalha com trança dentro da minha barbearia. Tá aí a dica, gente. Você que é de Ribeirão das Neves e região e assistiu esse episódio do Barbercast, de repente pode fazer parte da equipe da Dom Imperador. Gui, levanta aí, quero te dar um abraço. É isso aí, rapaziada. Show. Melhorar esse som aqui para captar legal, né? Gui, satisfação enorme estar aqui com você mais uma vez. The Chemical Barber é o Guilherme Imperador, gente, menino prodígio da barbearia brasileira. Então, espero que vocês tenham gostado deste episódio do Barbercast. Eu, Embaixador Mário, juntamente com o Guilherme Imperador, nos despedimos deste ponto e esperamos vocês para o próximo episódio do Barbercast. Tamo junto! Valeu, família!